Oi, pessoal. Conforme a gente vem falando aqui nos vídeos do canal, nós somos um conjunto de corpos, um conjunto de planos, né? Nós somos corpo, alma, espírito, nós somos físico, vital, emocional, mental, concreto, mental abstrato, etc. Ou seja, né, para que a gente possa evoluir, é necessário que haja o equilíbrio do todo. A gente não pode falar assim, a evolução agora está nesse ponto, é esse ponto a ser trabalhado, quando na verdade a gente tem que procurar sempre trabalhar o todo. Todas as vezes que eu tive algum problema de doença ou alguma questão de saúde a resolver, o foco foi em exatamente aproveitar aquelas dificuldades que se me apresentavam para fazer uma revisão no todo. E a partir do momento em que eu fazia uma revisão no todo, eu consegui ter bons resultados no combate às doenças pela qual eu estava passando. E nós somos dessa maneira. Existe uma necessidade muito grande em catalogar as pessoas. Catalogar por sexo, catalogar por idade, catalogar por signos astrológicos, catalogar pelo enneagrama. Ou seja, né, nós funcionamos dessa maneira. A nossa sociedade, ela procura catalogar as pessoas dentro desse ou daquele aspecto, para a partir disso fazer uma estatística, em função das estatísticas as pessoas conseguirem se colocar dentro daquilo que é normal, daquilo que é anormal. Isso é bem uma coisa do mental concreto, mas na verdade as coisas elas não acontecem desse jeito. Cada ser humano é uma experiência, cada ser humano é uma visão diferente do todo. Isso em nenhum momento acaba sendo representado dentro da nossa sociedade, dentro do mundo em que nós vivemos. Uma das divisões interessantes e que a gente pouco respeita diz respeito aos tipos sanguíneos. Os tipos sanguíneos eles teriam sido estruturados desde o começo, né, que o homem surgiu, e é bastante interessante a gente ver os princípios que regem cada um deles. Ou seja, né, por exemplo, o mais antigo, que seria o tipo O, é o tipo do caçador. É aquele homem pré-histórico que sai para caçar. E o que acontece, né? Ele precisa de atividade física intensa. Ele vai caminhar, ele vai lutar contra as feras, depois ele vai carregar a caça que ele trouxe, né? Então ele vai se alimentar de alimentos pesados, ele vai se alimentar de alimentos de demorada digestão, porque ele nunca sabe quando vai ter alimento novamente. Então esse homem ele vai ser carnívoro por natureza, ou ele vai comer ou alguma outra coisa que acaba se apresentando diante do caminho dele. Mas basicamente, né, ele precisa ter essa atividade física em função da questão da alimentação que ele tem. Quando o homem já se instala no campo, vamos dizer assim, ele já vai começar a cultivar os alimentos, ele tem tempo de fazer as farinhas, ele tem todo à disposição dele, né? A vaquinha para ordenhar o leite e esse tipo de coisas. Porém, né, esse homem, se ele pegar e ele comer a vaquinha da qual ele tira o leite, ele vai ficar sem leite. Se ele comer a galinha da qual ele aproveita os ovos, ele vai ficar sem ovos. Ou seja, né, esse homem ele vai ter uma dieta vegetariana e ele vai esporadicamente, ele vai comer algum tipo de carne. O tipo A ele possui essas características. Em relação à atividade física, o tipo A ele vai passar por atividades sazonais. Ele vai ter atividades brutas num determinado momento, que equivale à questão do preparar a terra. Depois ele vai ter uma atividade moderada no momento de semear a terra. Depois ele vai ter pouca atividade no momento de esperar a terra dar seus frutos. E depois ele vai ter uma atividade moderada novamente no momento da colheita. Ou seja, né, ele já não precisa de atividade constante, de atividade intensa o tempo todo, porque as necessidades dele acabam determinando isso.
E assim acaba acontecendo com a pessoa que tem o sangue do tipo A. O tipo B já seria um nômade. Quando a gente pensa em nômade, a gente pensa naquela pessoa que caminha o tempo todo, ou seja, né, mas ele já tem uma atividade física moderada, e aquela pessoa que vai transportar alimentos. Ela já não tem tempo de ficar cuidando da terra, ela não tem tempo de cuidar da vaquinha, da galinha, mas ela precisa, né? Ela precisa de alimentos provenientes disso, de alguma maneira, né? Esses alimentos precisam ser preparados. Então, os laticínios, os embutidos, isso daí vai ser bastante usado pela pessoa que tem o sangue do tipo B, associado, né, com as atividades físicas moderadas. E o AB, né, na verdade, ele seria a mistura do tipo A e do tipo B. Como vocês percebem, né, dentro dessa análise da questão do sangue, da questão dos temperamentos das pessoas ligadas a esse tipo sanguíneo, a essas atividades, né, nos tempos atuais tudo acabou sendo deturpado, tudo acabou sendo pervertido e a gente acabou não respeitando as nossas questões de alimentação, não respeitando as nossas questões das atividades físicas. Quando a gente faz as atividades físicas, a gente acaba fazendo de modo inadequado, na grande maioria das vezes, porque a gente não lembra de ver o nosso corpo, as nossas necessidades, quais são. Existe alguma coisa que foi estabelecida a partir de uma estatística, e essa estatística acaba sendo algo que meio obrigatório ou meio ditatorial para todo mundo. Assim como a questão que diz a evolução agora está nesse ponto, né, e nada mais importa. Vocês percebem, né, que a questão ela não é dessa maneira. A humanidade ela é formada por pessoas de diferentes patamares, com diferentes condições, e tudo isso precisa ser adaptado. Por que que eu estou falando isso? Quando a gente começa a desenvolver o nosso trabalho espiritual, automaticamente começam a ocorrer mudanças no nosso metabolismo. As mudanças que acontecem no plano da mente, no plano emocional, automaticamente elas começam a interferir nos nossos corpos. Por isso que é interessante quando se diz a respeito de avataras ou de nova era, eles vão dizer também a respeito de nova raça. Por quê, né? Porque a própria transformação da consciência acaba promovendo uma transformação física, essa transformação física acaba interferindo no nosso DNA e acaba interferindo em toda a formação biológica do nosso organismo. Inevitavelmente, portanto, quando nós começamos pelo caminho espiritual, nós acabamos nos deparando com isso. É comum no decorrer da nossa caminhada que a gente deixe de ter vontade de comer determinados alimentos, principalmente as carnes. Isso é bastante interessante. Porém, vale a pena a gente ressaltar que a mudança de alimentação é decorrência da evolução do indivíduo e não o contrário. O indivíduo ele não vai mudar simplesmente pelo fato de que ele acabou se proibindo esse ou aquele alimento. Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm, elas dizem assim: "Não, mas eu só como carne branca", né? Como se a carne branca fosse diferente da carne escura. Na verdade, essa pessoa está se alimentando de animais mortos da mesma maneira. Isso acaba sendo a mesma coisa, né? Independentemente da cor da carne ou do tipo da carne, né? Acaba ficando essa história assim, não, esse animal eu posso comer, esse outro eu não posso, né? Né? Isso daí tudo bem, vem em função das crenças medievais, né? Na época em que, por exemplo, no final dos invernos, onde havia escassez de animais e o único alimento que havia eram os peixes, então as pessoas acabam se alimentando de peixes, né? Então aí acaba misturando a questão do peixe com a questão da quaresma, com a questão da espiritualidade, né? Mas isso era uma necessidade que havia naquela época e não necessariamente corresponde à realidade. Durante muito tempo,
eu tentei ser vegetariano e eu não conseguia. Sabe? Passava o tempo, aquele desejo de comer carne acabava voltando e eu acabava reincidindo, né? E me provocando, né? Na verdade, acho que eu acreditava de certo modo também que se eu deixasse de comer carne, eu ia me espiritualizar mais depressa. Aí o que acabou acontecendo, num determinado momento da minha vida, automaticamente eu comecei a sentir repulsa por aquele tipo de alimento, sabe? E no sentir repulsa por aquele tipo de alimento, né? Automaticamente eu comecei a descobrir novos sabores, novos gostos e comecei a diversificar a minha dieta. Porém, né, num determinado momento eu passei a desenvolver alguns problemas de saúde, né? E a questão que estava relacionada a esses problemas de saúde diziam respeito a uma dieta inadequada, já que eu não estava agindo de acordo com a minha formação, com a minha genética, né? Aí então vamos lá, vamos substituir os alimentos, né? No meu caso era a vitamina B12, que havia sido muito descompensada por causa da falta de carne, e ela por sua vez acabou mexendo com outros elementos, né, associados aos complexos vitamínicos do meu corpo. Em decorrência disso, foi necessário fazer uma nova revisão de dieta e rever as coisas novamente. Vocês percebem, né, que a caminhada espiritual, ela ocorre por etapas, ela vai ocorrer por degraus, onde de repente a gente sobe um patamar, depois que a gente sobe aquele patamar, a gente é obrigado a passar por um processo de revisão. Depois que a gente passa pelo processo de revisão, a gente tem a possibilidade de subir um outro patamar e assim por diante. Isso vai acontecer em relação à nossa alimentação, isso vai acontecer em relação ao nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo físico. O tempo todo, cada mudança que ocorre num aspecto, ela tem que ser revista dentro dos outros aspectos, pensando sempre no equilíbrio do todo. É fundamental que a gente perceba isso. Hoje eu acho interessante, né? Tem muitas pessoas que elas radicalmente elas adotam determinadas dietas por ideologias, né? Mas na verdade elas não pensam o quanto isso daí pode ser perigoso para elas, sabe? O quanto os problemas de saúde isso pode acarretar. Por mais que essa alimentação possa parecer natural, possa parecer correta, é necessário que cada pessoa avalie seu corpo, que cada pessoa avalie as suas necessidades, que cada pessoa avalie a sua estrutura biológica e que haja um respeito em relação a isso. Eu acho interessante a gente entender que o processo de evolução espiritual é um processo de transição biológica também. Mas a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa, no momento, dar a César o que é de César, no outro momento, dar a Deus o que é de Deus. A gente precisa manter esse equilíbrio entre as questões espirituais, entre as nossas questões físicas, entre as nossas questões emocionais. Volto a dizer, é fundamental que a gente compreenda que é do perfeito equilíbrio entre esses três planos, né, que na verdade será o resultado final daquilo que nós pretendemos conquistar. Vocês percebem? Cada tipo sanguíneo determina uma alimentação, cada tipo sanguíneo determina uma atividade. Isso é bastante importante que a gente respeite para que a gente possa levar em consideração dentro das nossas questões espirituais. É fundamental, volto a dizer, que a gente compreenda o quanto é importante a gente perceber as nossas questões físicas. O quanto é importante a gente aprender a lidar com a raiva, a gente aprender a lidar com o medo, a gente aprender a lidar com a insegurança. E de um certo modo, tudo isso também passa por nossa alimentação. Como nós sabemos, a partir dos chineses, os nossos órgãos eles estão relacionados aos determinados sentimentos, ou seja, né, o fígado em excesso, ele pode nos dar
a sensação de raiva, os problemas dos rins, eles podem nos trazer medo e insegurança, os problemas de pulmão podem nos trazer tristezas, né? Os problemas de intestino estão ligados aos apegos, o baço pâncreas, a questão da coragem. Ou seja, né, para que a gente mantenha o nosso corpo em perfeito equilíbrio, para que a gente possa conquistar a espiritualidade, é necessário que esses elementos todos eles estejam apaziguados. E eles vão ser apaziguados a partir da alimentação. Né? Se uma pessoa ela tem uma determinada formação física, onde ela precisa de um alimento mais pesado, né, para dar conta daquela energia toda, né? Uma vez que ela não faz o uso desse alimento, aquele excesso de energia, né, decorrente dessa necessidade de digerir esses determinados alimentos, vai acabar se convertendo em alguma coisa prejudicial para ele. Tudo aquilo que acaba não sendo usado devidamente acaba se transformando em desequilíbrio e acaba se transformando em doença. Tá bom, pessoal, isso daí é uma dica, né? Como sempre, a gente não está aqui impondo verdades para todo mundo, mas é interessante que a gente lembre, que a gente pense sempre. Somos um todo, temos uma formação genética, temos uma formação biológica, onde, né, todas as informações relativas à nossa história estão depositadas. E para que a gente possa se transformar espiritualmente, é necessário que a gente respeite tudo isso e, né, a partir do nosso respeito com tudo isso, o respeito com nós mesmos, com os nossos corpos, de certo modo realizarmos aquele mandamento que diz honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, na verdade, além, né, de estar se referindo à nossa ancestralidade espiritual, está se referindo também à nossa ancestralidade genética e biológica. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima.